Pessoal, separei aqui um trecho da Globo News debatendo sanções sobre Alexandre de Moraes, tá? E o que você vai ver aqui é surpreendente sobre vários aspectos, né? Até porque eu vou chegar a concordar com um deles aqui, coisa que é inacreditável, mas a gente não se furta de falar a verdade, né? Então, vamos lá, olha isso aqui. A Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, ao ser provocado por um deputado republicano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que a Casa Branca pode aplicar... Abre parênteses. Deputado republicano que eu e Felipe Barros encontramos semana passada. Isso aí não é para jogar os confetes em cima de mim, não. Né? Até porque o deputado ele é livre para fazer o que ele quiser. O deputado americano Corey Mills, lá da Flórida. Mas é só para mostrar para você, principalmente para você que me cobra bastante, e eu nunca me incomodei com isso. Então, por um título de transparência, por um motivo de proximidade com vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, o nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil nesse momento, onde muita gente já está precificando que o Alexandre de Moraes será sancionado. Sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O Guga que vai explicar para a gente em que contexto isso acontece. Por favor, Guga. Olha, Marcelo, eu apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. A gente já falou muito sobre essa Lei Magnitsky, né? Então, o que ocorre? A Lei Magnitsky é a lei que prevê que violações de direitos humanos ensejam a penalidades como as sanções OFAC. OFAC é o Office of Foreign Assets Control. É um instrumento, é um escritório dentro do Tesouro norte-americano que pratica aquilo que se fala na prática, a pena de morte financeira. O Guga parece que está bem informado, ele vai dizer aqui, eu já vi esse vídeo, né? Mas ele vai dizer aqui exatamente sobre o que se trata. Mas a pessoa, basicamente, ela não pode usar os sistemas financeiros norte-americanos e o sistema financeiro norte-americano está conectado com o mundo inteiro, com praticamente todos os bancos do mundo. Então, a pessoa que toma uma sanção, uma penalidade dessa, ela basicamente não pode, né, ter cartão de crédito, ela não pode ter conta em banco e todo mundo que se relaciona com ela toma as sanções secundárias, que são as mesmas penalidades que vai tomar aqui o Alexandre de Moraes. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado fez a pergunta para o Marco Rubio, é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil. O Marco Rubio ele é secretário de Estado norte-americano, descendente de cubanos, tá? Tem vários outros atores dentro do governo Trump que são descendentes de cubanos. Eles realmente estão no primeiro nível do governo norte-americano e, enfim, fizeram um excelente trabalho, tá? Comunidade cubana, obviamente fora de Cuba, né? Porque em Cuba não existe a liberdade. Já está desde 1959, quando teve a revolução lá do Fidel Castro e do Che Guevara, começaram a sair de Cuba. Muitos se basearam em Miami, na Flórida, e fazem parte da comunidade norte-americana. Já estão aí na terceira, quarta geração de cubanos da família que vivem nos Estados Unidos. Então, realmente, eles estão galgando postos muito altos e esse é o caso, por exemplo, do Marco Rubio, que era senador antes de assumir o cargo de secretário de Estado, que é o nosso equivalente ao MRE, né? É o equivalente ao chanceler,
Tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Isso aqui é interessante, tá? Porque os Estados Unidos, eles não são, vamos assim dizer, eles não vão chegar aqui para consertar os problemas do Brasil. No entanto, o Alexandre de Moraes está abusando tanto do poder dele que ele está censurando pessoas que vivem sob a jurisdição norte-americana. E o Guga está dando alguns exemplos aqui, tá? O Alan dos Santos, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo. Ele fala que não sabe o status do Alan dos Santos, mas sabe que o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, pelo tempo que eles vivem aqui, é provável que eles tenham o green card, né? Ou que até sejam cidadãos americanos. Confesso que eu particularmente também não sei o status migratório deles correto. Mas é certo que vivem debaixo aqui da jurisdição norte-americana, pagam impostos nos Estados Unidos e está tendo um juiz estrangeiro que está calando esses caras. E aqui a primeira emenda ela é muito valorizada. Primeira emenda, gente, só para explicar rapidamente, quando os pais fundadores da América, lá em 1776, declararam a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, era um momento em que os Estados Unidos estavam sofrendo abusos da Inglaterra, muito por conta do tributo em cima do chá. Então, fazendeiros comuns, como George Washington, se juntaram a outros, formaram uma milícia e partiram para fazer a independência dos Estados Unidos. Uma vez feita a independência dos Estados Unidos, eles fizeram uma constituição e, na sequência, algumas poucas emendas. Na primeira emenda, eles garantem todos os direitos da pessoa livre, todos os direitos que Deus, deu aos seres humanos, não o Estado. Então, quando a gente fala aqui em liberdade de expressão, esse é um direito que Deus nos deu. Você vai ver nos discursos dos parlamentares norte-americanos, quando eles querem invocar as raízes, as tradições, o motivo pelo qual eles têm essas liberdades, eles não se reportam a uma jurisprudência da Suprema Corte ou uma lei feita pelo Congresso. Eles reportam a essa carta, a essa primeira emenda lá do século XVIII. Então, eles na primeira emenda, eles decidiram, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de direito de vida e tal. E na segunda emenda eles pensaram, como é que a gente faz para garantir que nenhum ditador vai vir amanhã e nos retirar esses direitos que Deus nos deu da primeira emenda? E aí vem a segunda emenda, que é o direito de portar, carregar armas de fogo e formar milícias para combater um ditador. Para que essa história, esses abusos cometidos pela coroa britânica àquele tempo, não se repetissem. E é o modelo de mais sucesso do Ocidente, porque tem mais de 200 anos que esses caras aqui têm sucessivas eleições uma atrás da outra. E no Brasil, a cada 30, 40 anos tem uma ruptura, Enfim, vamos continuar aqui com o Guga. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso dizer, qual que é o problema de eles terem opiniões diversas? Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, retornando, não é que os Estados Unidos vai vir intervir no Brasil. Não é nada disso, tá? A questão aqui é que eles estão se protegendo desse vírus incubado pelo Alexandre de Moraes. E não são só os jornalistas brasileiros não, tá? Tem cidadãos americanos aqui que tiveram mandado de prisão, o caso da Flávia, que tiveram mandado de prisão expedidos pelo Alexandre de Moraes, cidadãos americanos por postagens realizadas ao tempo que estavam nos Estados Unidos. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. E o Guga daqui a pouco vai levantar uma questão muito interessante, da qual a Eliane Cantanhede vai discordar dele. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode
ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar. Diga, Lili. Bem, primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você, você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. Eu vou até pedir licença para dizer o seguinte, é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Ela está basicamente falando o seguinte, sabe os pais fundadores da América que geraram, né, o sistema democrático mais permanente, mais estável do mundo, que já provou, passando por diversos momentos históricos, que é um sistema eficiente? Eu, Eliane Cantanhede, discordo desses caras. Eu falo, cara, por até discordar, né? Vamos ver os argumentos dela. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil, não é tão simples. Por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Repara só, quando eles falam, estão fazendo fake news, estão fazendo isso, eles nunca provam, eles nunca demonstram lá o batom na cueca. O próprio Guga vai levantar daqui a pouco. Que ameaças, Eliane? Mostre as ameaças que o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, que a Jovem Pan em 2022 estava fazendo a Alexandre de Moraes. Que ameaças? Que fake news? Quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, né? Calma aí. Eu vi meu pai com peça teatral encenando a morte dele numa motociata. Eu vi o meu pai, o presidente da República, o pessoal jogando bola com a cabeça dele. Eu vi várias outras atrocidades. Eu vi matérias da Folha de São Paulo, artigos dizendo por que eu desejo a morte de Jair Bolsonaro, mais de uma inclusive. E eu não vi esse sentimento nobre e bondoso, Eliane, de defesa das autoridades e das instituições brasileiras, porque a presidência da República é uma instituição. Aonde você estava, Eliane, quando a gente estava vivendo esse momento? Ou será que só vale para um lado e não vale para o outro? É por isso, Eliane, que você não debate na internet. É por isso que você prefere ignorar, porque não é porque você não quer se misturar com essas pessoas de baixo nível e você é mais inteligente do que elas, né? É porque você não tem argumentos para vencê-las. É simplesmente isso. O Guga matou a charada aqui. Olha o Guga Chakra, gente. Cara, eu não sei se vou me arrepender de fazer esse vídeo aqui, mas o Guga Chakra já entendeu o que está em jogo. O que está em jogo não é a democracia, né, como você diz, defender, Eliane. O que está em jogo é se amanhã esse vento vai virar contra você. Vocês lembrem, não faz muito tempo, a revista Cruzoé foi retirada, né, do ar. Vocês lembram que agora a gente está tendo pela primeira vez na história do Brasil um julgamento onde vocês da imprensa não podem acompanhar. Vocês lembram que, por exemplo, quando teve a Lava Jato, os depoimentos de vários delatores, do Lula e etc., várias outras pessoas, empresários, vocês viram os depoimentos. No processo do golpe da Disneylândia, o processo, né, talvez aí mais polêmico da nossa jovem democracia, você não está podendo acompanhar nada, Eliane. Você não está podendo ver nada. Quer dizer, você pode até acompanhar e depois escrever, porque daí o Alexandre de Moraes consegue controlar o que você vai escrever, né? Porque como um bom gangster, ele pode te ameaçar caso você escreva alguma coisa que ele não concorde. Ou ele vai mandar uma mensagem lá para Dani Lima para ela te corrigir no ar. Então, você está cavando a própria sepultura. Você talvez não esteja percebendo por estar cega por algum sentimento pessoal, mas você não está percebendo o que está em jogo.
instigando ali enfim, a reações que sabe-se lá até onde pode chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí. Podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Eu adoro essa parte aqui. Há um tempo atrás, né, saiu uma notinha no jornal falando que, quando o Trump foi eleito, que os ministros do STF faziam piadas sobre a possibilidade de perder visto. Aí depois, mais recentemente, teve um especial jantar promovido pelo Alexandre de Moraes, em que saíram notas na imprensa falando que ele estava dando risada, fazendo referência a mim como bananinha. Só que agora, o que parece, né, ele não está nem aí. Antes ele falava que preferia a Europa do que os Estados Unidos para viajar de férias. Agora ele não está nem aí. Tá interessante de ver isso aqui, Eliane. Eu lembro mais uma vez, os Estados Unidos, eles não atuam para consertar os problemas do Brasil. Os Estados Unidos, eles atuam para se proteger, eles atuam para proteger as liberdades. Tradicionalmente é um país que sempre exportou liberdade e democracia, né? Não esse negócio todo aí de combate à desinformação, que na verdade é basicamente a censura e privilégios a regimes mais associados à esquerda. Então, Eliane, não é algo exclusivo contra Alexandre de Moraes, tá? É algo exclusivo contra ditadores, abusadores de poder, e certamente eu diria que existem muito mais autoridades do que somente Alexandre de Moraes envolvidas nisso tudo. O que a gente está para ver nos próximos capítulos não é o fim dessa guerra, tá? Até porque eu já aprendi com os Founding Fathers norte-americanos, os pais fundadores da América, que a liberdade ela tem que ter uma vigilância permanente, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, pode ter certeza que abusadores e violadores de direitos humanos não terão a complacência do governo norte-americano. Na verdade, ele desdenhou disso, mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado, Eliane Cantanhede. Muito obrigado por esse reconhecimento nesse momento, ainda que cheio de sentimentos negativos, aquela áurea, o trabalho deletério. Qual o trabalho deletério, meu? Proteger as senhorinhas que estão sendo presas pelo 8 de janeiro a condenações que nem um assassino, um traficante de drogas internacional recebe no Brasil? Qual o trabalho deletério, Eliane Cantanhede, eu estou fazendo aqui quando eu estou, na verdade, defendendo a sua classe? Eu estou defendendo o direito da liberdade de imprensa. Eu estou defendendo jornalistas que estão exilados. Eu estou defendendo o Alan dos Santos, que ficou 3 anos sem ver os filhos e a esposa dele. Eu estou defendendo o Paulo Figueiredo, que é um jornalista que vive nos Estados Unidos, que teve seu passaporte cancelado sem sequer ter sido citado. Você tem noção disso, Eliane Cantanhede? Logo nos primeiros semestres da Faculdade de Direito, a gente aprende o Instituto da Carta Rogatória. Quando um réu está no exterior, o juiz manda uma carta para a autoridade estrangeira e ela colhe o depoimento daquela pessoa. Por que Alexandre de Moraes não fez isso no caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, do Alan dos Santos? Será que é porque ele está com medo de receber outro não, igual ele recebeu do governo Biden, para extraditar o Alan dos Santos? Será que o Alexandre de Moraes não quer passar vergonha, igual ele está passando agora na Espanha, que é governada por um socialista, o Pedro Sánchez, mas ainda assim o judiciário espanhol não só não decretou a prisão do Oswaldo Eustáquio, como não promoveu a extradição dele. 2 pedidos do Alexandre de Moraes que foram negados pela justiça espanhola. Eu estou defendendo, Eliane, o seu direito de falar. Eu quero que você fale. Eu acho uma baita asneira o que você está falando aqui. Você está discordando dos pais fundadores da América. Mas, direito seu, né? Até se fala, né? Cuidado quando for abrir a boca para as pessoas não terem a certeza
daquilo que elas pensam sobre você, né? Que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu sou muito perigoso. Talvez eu esteja no nível assim, de alerta deles de terrorista, quem sabe, né? Mas vamos continuar aqui ouvindo o Guga Chakra. Mas, Helena, o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do Alan dos Santos, mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar, até onde eu sei, você pode achar que teve fraudes, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras, tem as redes sociais liberadas. Mas, enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora seríssimo em andamento no Brasil e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem seus... Sabe o que ocorre? É que se liberarem as redes sociais, as pessoas vão poder falar o que elas quiserem. Elas vão quebrar o monopólio da grande imprensa, né? Como já foi quebrado, e não vai ter como a esquerda debater com a gente, porque a esquerda já tentou nos taxar de nazista, fascista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico, qualquer coisa dessas daí, e não adiantou. Então, nesse momento, quando eles tentam nos censurar, é uma atitude desesperada, né? O Guga, ele está certo nesse ponto, falando, olha, é só liberar as redes sociais. Só que na cabeça dos ditadores, Guga, não é só liberar as redes sociais, isso pode ser o presságio do fim deles. Então, eles estão se agarrando ao poder, porque para eles, em primeiro lugar, a prioridade deles é a manutenção deles no poder. E eles não querem ver essa ordem revertida. Eles querem continuar, né, pagando, principalmente a grande imprensa, como a sua, com muito dinheiro, né? Eu estou vendo aqui, Guga, que no caso, você é uma pessoa bem intencionada. A gente vai acabar discutindo muito nos argumentos, né? A gente vai acabar debatendo muito, mas nesse ponto aqui eu dou esse crédito. Não precisa dizer que você concorda comigo não, porque senão você corre o risco de ser demitido democraticamente, tá? Da Globo News, mas a gente converge nesse ponto aqui. Eu, inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais, não tem o menor problema. A pessoa tem direito de opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade, eu tô aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas, assim, eu não vejo crime. Não, Guga, não pague esse pedágio, não. Você não é contaminado pela primeira emenda, você está certo. Essas pessoas que estão dividindo o palco contigo aqui no programa é que são contaminadas por outras ideologias, né? Derivações do marxismo, bolivarianismo, socialismo do século XXI, Foucault, Karl Marx, né? Escola de Frankfurt, Marcuse. Só que eles não se dão conta disso ainda. Essas ideias estão por aí e muitas das vezes as pessoas elas assimilam essas ideias e não sabem nem de onde que elas vieram. Comete crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação. Mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte calar. Eu fiquei muito impactado pelo Mahmoud Khalil aqui nos Estados Unidos. Foi algo que me chocou muito. Um estudante como eu, na mesma universidade que eu, ser proibido de criticar, condenar a guerra de Gaza. Eu fico muito preocupado que as pessoas não possam exercer a liberdade de expressão. Aqui eles consideram, o Rubio considera crime condenar a guerra na faixa de Gaza. Mas, enfim, eu posso discordar dessas pessoas, Paulo Figueiredo, do Constantino, mas eles têm que ter o direito de se expressar, de criticar o governo, de fazer o que for. Não está muito claro que crime. Eu tenho certeza que eles não ameaçaram nenhum parente do Supremo Tribunal Federal. Diga, já foi, Flavinha. Né? E, mais uma vez, o Google ele bate na tecla que a gente sempre bateu, que é o seguinte, mostra o crime. O inquérito das fake news está aberto desde 2019. Até hoje não teve a conclusão. E por muito menos tempo, outros inquéritos abertos, com muito menos tempo de duração, o STF já trancou a ação penal, trancou a investigação, dizendo que era um tempo muito exagerado e que as pessoas, os investigados, não poderiam sofrer com a espada da justiça na cabeça deles aquele tempo todo. Que isso seria um exagero no direito do Estado, no direito persecutório do Estado. Só que por que isso daí não vale para o Bolsonaro? Isso aí não vale para
esse pessoal que é acusado aí de milícia digital, gabinete do ódio, etc. É porque, na verdade, o Alexandre de Moraes ele deseja essa intimidação. O Alexandre de Moraes quer todo mundo comendo na mão dele. É por isso que ninguém duvida que depois do jantar que ele promoveu, né, o presidente da Câmara, Hugo Mota, começou, né, as pessoas começaram a identificar ali uma mudança no discurso e muitos atribuem a esse jantar com Alexandre de Moraes em que ninguém sabe exatamente o que foi tratado, né, porque foi a portas fechadas, obviamente. Guga, vou te dizer, primeiro, puxa, que parabéns você ter paciência de ficar batendo boca com esse tipo de gente. O Olavo de Carvalho, por exemplo, me chamou aos palavrões. Eu nunca respondi. O Jair Bolsonaro me chamou de mentirosa. Nunca respondi. Eu sou uma jornalista, não sou uma militante. Calma aí. Se você se sentiu ofendida, Catanhede, processa o Jair Bolsonaro e prove que você não é mentirosa. Eu lembro de um fato em que você deu um furo de reportagem da demissão do ministro da Educação, acho que era o Vélez na época, ou o Milton, não lembro, e ele não foi demitido. Foi para depois de 30 dias, não sei. Mas naquele momento o seu furo de reportagem não foi válido, porque o ministro não foi demitido. E aí você espera o quê? Ser chamada de honesta intelectual, de uma pessoa bem informada, de uma jornalista que presta com destreza, né, com perspicácia o seu trabalho? É no mínimo incompetência, é no mínimo ineficiência. Está confiando na fonte errada, deu uma barrigada. Acontece, Eliane, acontece. Já aconteceu comigo. Uma vez eu coloquei adiante uma notícia que, na verdade, não era uma notícia verdadeira. E o Guga Chakra veio me falar, olha, Eduardo, essa notícia aí que você está falando, etc., ela não é verdadeira. E sabe o que eu fiz? Tive que deletar o post. Acho que eu não cheguei a deletar, eu botei um RT, eu comentei, falando, olha, desculpa, realmente, isso aqui não é verdade. Acontece, Eliane. Isso daí não é um ataque. Isso daí é simplesmente um adjetivo que cabe naquela circunstância. E às vezes adjetivos ofensivos, eles existem justamente para isso. Para a gente dar o tom do tamanho da coisa. Uma pessoa que rouba dezenas de bilhões de reais dos aposentados. Como é que você quer que eu chame essa pessoa, se não de um crápula? De um vigarista. Eu estou achando até que estou sendo suave. No popular, a 10ª geração dessa pessoa está sendo xingada. Porque é difícil você qualificar com palavras uma pessoa que rouba dinheiro de aposentados, de pessoas humildes que não têm dinheiro nem para comprar todos os remédios do mês. Você consegue entender que talvez você tenha que refazer a sua faculdade, provavelmente formada em jornalismo, não sei, mas você tem que refazer essa higiene mental para entender que as palavras têm uma semântica, elas têm um significado adequado para cada tipo de situação. E isso daí é que dá a dimensão na cabeça das pessoas sobre o que você está querendo dizer. Isso é comunicação, Eliane, pelo amor de Deus. Você está reclamando que o presidente Bolsonaro te chamou de mentirosa. Imaginem se eles jogassem bola com a tua cabeça decapitada, igual fizeram numa publicidade com o presidente Bolsonaro, né? Ou encenassem a sua morte sendo esfaqueada numa motociata, ou tivesse matérias da Folha dizendo que torcem pela sua morte. Ou até hoje, como acontece com o pai do outro Noblar, né? Que não é o Guga Noblar, é o... Como é que é o nome do pai dele? Esqueci agora. O Noblar pai lá. Que até hoje fica disseminando um monte de besteira, só que eu olho para aquilo dali e falo, olha, é igual o bêbado da rua. A opinião desse cara é tão importante quanto a opinião do bêbado da rua. Eu vou comprar pão na padaria, passo do outro lado da calçada, tá o bêbado lá, virado de noite, né? Doidão de álcool, falando um monte de besteira para mim. Eu olho para aquele cara e, sério mesmo, eu vou parar para processar, para bater boca com ele? Realmente não, eu passo reto. Agora, tem outras pessoas que vale a pena você conversar. E a conversa é um dos caminhos pelas quais você tem até para tirar o crédito dela. Para dizer, esse cara que está me chamando de mentirosa, né? Mas ele é que está errado por causa disso. Aqui está aquilo que eu entendo como verdade. E ver se ele consegue te desbancar. Isso é uma democracia, isso é um debate saudável, né? Os lados apresentam as suas teses, colocam à prova do público, tomam críticas e aquele que se sustentar em pé é o vencedor. Agora, eu não posso ter a pretensão de querer controlar o debate público, controlar o senso comum, controlar a opinião das pessoas
Só porque eu tenho uma faculdade de Direito, passei no exame da Polícia Federal, sou o deputado federal mais votado da história, fui presidente da Credem, tenho relação com diversas autoridades internacionais, já falei com Trump, com Milei, com Vítor Orbán, vários outros presidentes, né, da Colômbia, do Chile. Isso não faz de mim uma pessoa mais especial. Isso faz de mim uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que desempenha o seu trabalho, como eu estou prestando aqui, né, essa transparência de dizer que, olha, o deputado aqui que está interpelando o Marco Rubio, a gente teve uma conversa muito interessante com ele sobre o Brasil semana passada. Enfim, vamos seguir adiante aqui, que não falta, acho que não deve faltar muito tempo para terminar. Essa gente toda aí dessa rede, esse submundo de redes, me xinga, eu não leio e jamais vou responder. Então, você tem uma paciência que eu não tenho. De fato, não tem que responder xingamento. Agora, já te chamaram de bananinha em títulos de jornal, noticiando com seriedade que um ministro da Suprema Corte te chamou de bananinha? Pois é, Eliane. Esse aí os seus amigos jornalistas sérios estavam fazendo até há pouco tempo atrás. O curioso é que agora parece que a coisa se inverteu, né, Eliane? Parece que a coisa está invertida. O que era piada, agora está virando preocupação. O Eduardo, que era chacota, agora está virando um perigo à democracia, fazendo um trabalho deletério nos Estados Unidos. Eu confesso que eu estou adorando de ver esse filme aqui, tá? E pode ter certeza, eu vou continuar trabalhando muito aqui nos Estados Unidos. Sem salário, não estou passando dificuldade não, tá, pessoal? Mas, ó, sem salário, nem para poder dizer que, ó, tá recebendo salário do contribuinte, não pode fazer isso, aquilo. Eu nunca estive, Eliane, em nenhum processo desses daí de golpe, de sei lá o quê. Não fui citado em nenhuma delação. Mas bastou 2 deputados do PT, Lindbergh Faria e o Rogério Correia, terem pedido ao PGR para confiscar o meu passaporte, que o Alexandre de Moraes avocou para si esse expediente e já estava me jogando dentro de um inquérito do golpe da Disney World. Vocês conseguem entender que não tem segurança para eu trabalhar no Brasil? Se eles mandaram para a cadeia e condenaram a quase 19 anos de cadeia o Daniel Silveira, que era um deputado federal, por fazer um vídeo, e depois, pela primeira vez na história, anularam um perdão presidencial, o que vocês acham que eles fariam comigo, que estou tendo reuniões frequentes, e você que me acompanha na rede social, muito obrigado, está vendo o meu trabalho toda semana, basicamente, indo para Washington para falar com autoridades. É claro que ele queria impedir isso. E agora, nesse momento, o Alexandre de Moraes deve estar falando assim, tá lá, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, tinha que pegar o passaporte desse cara, tinha que ter segurado ele, vocês foram contra aí? Agora, Alexandre de Moraes, vai cobrar a conta do Deb Lloyd, tá? Vai lá cobrar de Rogério Correia e Lindbergh Farinha. A grande ideia deles, que eles estavam comemorando, inclusive, mesmo depois do PGR ter dito que não pegaria o meu passaporte, e o Alexandre de Moraes arquivado o caso, mesmo depois eles estavam fazendo um videozinho selfie, celebrando, comemorando e falando, né? Dando a entender que eu teria sim o meu passaporte confiscado caso retornasse ao Brasil. Parabéns! Um dos grandes erros de vocês foi ter tentado confiscar meu passaporte. Agora, queria te dizer uma coisa. A gente passou por uma real tentativa de golpe de Estado. Quando você critica aleatoriamente o processo eleitoral, o resultado da eleição, isso é opinião. Mas se você faz parte de um esquema para criar as condições e manipular mentes e corações contra as instituições, contra a eleição, contra o candidato vitorioso, contra o ministro Alexandre de Moraes, isso é parte de um esquema. A gente não pode ser ingênuo de achar que... Calma lá, Eliane. Se vocês têm tanta certeza, se vocês cravam, afirmam que houve uma tentativa de golpe, por que é que vocês não abrem o depoimento, né? Fala para o grandíssimo Alexandre de Moraes abrir o depoimento, bota ao vivo o Gomes Freire, o general Gomes Freire depondo, ou o brigadeiro Batista Júnior, que já tentaram também deturpar tudo que o brigadeiro Batista Júnior falou, que ele não falou nada de que existia golpe, não sei o que e tal. Abre para a gente o depoimento de todos eles. Dê um prazo digno para a defesa dessa pessoa que vocês odeiam tanto, chamado Jair Bolsonaro, para ele se defender. Por que traficantes de droga pedem delação de prazo no processo judicial e, na esmagadoríssima maioria das vezes, eles têm, e o Jair Bolsonaro não tem? Por que o Braga Neto ainda está preso? Por que o Anderson Torres, o Felipe Martins, tanto outros estão de tornozeleira?
Por que o Felipe Martins não pode dar entrevista? Por que o Daniel Silveira não evolui para o semiaberto de verdade? Eliane, são muitos abusos, são muitas violações de direitos humanos que já inclusive resultaram em morte, como o caso do Clezão. Tinham, se não me engano, ali 7, 8 ou 9 pedidos da defesa para soltar o Clezão. A PGR, eu lembro, pelo menos de cabeça aqui, em uma oportunidade pediu para soltar o Clezão, que ele tinha problemas de saúde. Passaram-se mais de 3 meses depois desse pedido da PGR, o Moraes sequer analisou. O que vocês têm de esconder, Eliane Cantanhede? Pergunte ao Alexandre de Moraes a opinião dele sobre as matérias do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo. O Glenn teve acesso aos WhatsApps dos assessores do Alexandre de Moraes, ministro Marco Antônio Vargas, Ayrton Vieira, Eduardo Tagliaferro, vários outros. Ele falava, a gente quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Pegar como, Eliane? Me explica, isso daí é normal numa democracia? Tem que fechar a revista Oeste. Use a sua criatividade se você não está encontrando nada. Eliane, entenda, por favor, o seguinte. Se a gente mudar, se o vento começar a soprar pelo outro lado, veja se esse raciocínio não seria pertinente. Vocês estão dizendo que as pessoas que estão sendo acusadas de tramar contra a democracia e criticar as instituições não são merecedoras de liberdade de expressão, que elas têm que ser presas, condenadas, etc. E se eu falar para você o seguinte, que o que você está fazendo é uma fake news, é uma mentira, e você está desgastando a democracia, portanto, você não merece ter voz na Globo News. Você já imaginou, Eliane? A lógica de um sistema é que ele funciona de uma maneira saudável a título de preservar imparcialmente os direitos de lado a lado. Quando você consegue perceber que um dos lados está perdendo o seu direito, e se essa máquina virar, o outro lado perderia, isso daí chama-se autoritarismo. Isso não é mais a atmosfera de uma democracia. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Isso daí acaba com aquela questão da justiça cega, né? Porque ela não enxerga os clientes, não enxerga os réus, a parte acusatória, a parte de defesa. Eliane, eu estou tentando abrir os seus olhos mais uma vez. É o Paulo Figueiredo pensando na cabeça dele, é o outro, isso é injúria, difamação. Não, isso é uma coisa muito mais pesada, né? É muito mais orquestrada. O Alexandre de Moraes tem informações sobre tudo isso que, enfim, ele é quem domina o julgamento, ele que tem as informações mais relevantes. Engraçado, né? O Alexandre de Moraes é que tem as informações mais relevantes, não é a acusação, não é a PGR. É porque o próprio Alexandre de Moraes se investiu desse cargo. Ele investiga, ele faz inquisição do Mauro Cid na delação premiada, algo que a lei expressamente diz que o juiz não pode participar da delação. Alexandre de Moraes não é que ele sabe tudo, não. Ele é o cara que ameaça a testemunha, como ele ameaçou o Gomes Freire. Olha, você falou na Polícia Federal uma coisa, você aqui está dizendo outra. Tem que assumir as consequências das coisas. Isso é inacreditável. O juiz é aquela pessoa que tinha que ficar aqui, ó, bracinho cruzado, olhando para um lado, olhando para o outro, a acusação fala, defesa fala, apresenta a prova, defende, pá. E aí depois ele emite a opinião dele. Ele não pode estar no meio disso tudo, desse conflito, tomando lado. Tem uma disputa entre vizinhos e ele vai lá e pega o vizinho que está brigando contigo e, enfim, não, você tem certeza, é isso, é aquilo, etc. Ele não está buscando a verdade real dos fatos, ele está buscando privilegiar um dos lados. É um absurdo só você falar isso daqui, Eliane. Pelo amor de Deus. O Alexandre de Moraes é o todo-poderoso. Assim, de fato, é a materialização daquilo que já acontece hoje em dia. Mas, ainda assim, é bizarro de ouvir. A gente não pode enxergar isso aqui com naturalidade. Não é porque ele não gosta ou porque ele é um censor, né? É porque isso era parte de um esquema muito maior e muito mais perigoso. Diga, Flávia. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Guga, mas também sublinharia isso, né? Essa engrenagem que o inquérito, né, o ministro Alexandre de Moraes chamou de o inquérito das milícias digitais. Então, é uma atuação, de fato, ordenada, organizada na direção de corroer o processo eleitoral, demolir reputações, e é esse o contexto. Mas opinião é uma coisa que cada um tem a sua. Guga, a minha pergunta é sobre o que cabe ao ministro Alexandre de Moraes, no caso de serem impostas essas sanções
há uma possibilidade de recurso? Ele teria que o quê? Constituir um advogado nos Estados Unidos e recorrer? Ou essa é uma decisão soberana e, portanto, sem qualquer possibilidade de revisão? Olha, se fosse no Brasil, basta contratar o advogado correto que você vai ter muito sucesso na Suprema Corte. Mas os Estados Unidos, graças a Deus, não é o Brasil, né? Não é o advogado que você contrate que vai fazer você sair dessas sanções OFAC que acontecem através da lei Global Magnitsky Act. Então, uma sanção OFAC, ela é ad eterno, ela é para sempre. Você, na verdade, você pode até revertê-la se você cessar a violação de direitos humanos. Só que o Alexandre de Moraes ele vai ter muita dificuldade nisso, porque a gente vai ter que ver os Estados Unidos em quais violações vai enquadrar o Alexandre de Moraes. Se é só essa questão de rede social, se vai entrar a morte do Clezão, quais violações aconteceram. Mas, de fato, é algo muito complicado de você reverter, tá? Em princípio, não existe um prazo determinado e ele pode ficar até morrer sofrendo essas sanções. E não só ele, né, gente? Todo mundo que apoia ele, todo mundo que também comete violações de direitos humanos. Vocês valem lembrar, o último sancionado, né, notoriamente pelo Trump, que foi o Karim Khan, o promotor do Tribunal Penal Internacional, quando ele foi sancionado, toda a equipe de investigadores dele foi sancionado junto. Não vou entrar nos casos, nesses detalhes, para o vídeo não ficar mais extenso, mas eu já comentei sobre isso anteriormente. Então, me seguem nas redes sociais para ficar por dentro do que está acontecendo nesse ambiente todo de Alexandre de Moraes, sanções e etc. Ele poderia recorrer, mas seria complicado no caso dele. O ministro Supremo no Brasil recorrer a uma decisão dessa. Se for tomada essa decisão, provavelmente vai ser citado o motivo, muito provavelmente vai ter relação, que a gente acompanhou no ano passado do Elon Musk, que era justamente envolvendo essa questão do bloqueio à conta. O Alexandre de Moraes ele coleciona inimigos dentro do governo norte-americano, né? Ele já baniu o X, a rede do Elon Musk. Elon Musk, poxa, todo mundo vê a todo momento aí do lado do presidente Trump. Ele já deteve o Jason Miller, que, em que pese não estar hoje dentro do governo, ele é uma pessoa muito próxima do Donald Trump, foi detido em 2021, depois de participar do CPEC Brasil que a gente organiza, ficou 3 a 4 horas no aeroporto de Brasília em 2021. Já contei também sobre esse caso especificamente anteriormente, olha os meus vídeos anteriores aí. E vários outros. O Stephen Miller foi muito crítico. Stephen Miller é um dos principais conselheiros do Trump hoje, tá? Dentro da Casa Branca. Ele foi muito crítico quando o X foi banido do Brasil, né? Então, o Alexandre de Moraes, como todo bom ditador, né, embebedado de poder, que acha que nunca vai cair, ele acaba metendo os pés pelas mãos quando esse tipo de coisa acontece, né? Ele vai para fora do Brasil tentar censurar as pessoas, e isso daí é o que está ensejando principalmente essa análise, segundo o secretário Marco Rubio, essa análise, né, de violações de direitos humanos que o Alexandre de Moraes tem cometido reiteradamente. Aqui nos Estados Unidos, de pessoas aqui nos Estados Unidos, no caso do Elon Musk incluía no Brasil, mas nesse caso seria de pessoas nos Estados Unidos, incluindo cidadãos, um cidadão americano e um residente permanente. E nunca foi apresentado muito claramente qual que seria, o que eles teriam feito com as contas ali bloqueadas desde 2022. Enfim, eu sei que aqui a Eliane discorda de mim, eu tenho essa visão, acho todas as visões legítimas, eu acho que isso faz parte, esse debate. Eu só acho que o ideal seria ou apresentar especificamente o que eles fizeram, porque não está muito claro. Eu estou ouvindo, ouvi toda a investigação agora aqui, e nenhum dos nomes ali foi citado por vocês de envolvimento, como que eles teriam agido. Mas mesmo assim eu acho grave você proibir a pessoa de se comunicar nas redes sociais. É uma visão minha de calar essas pessoas. A gente vê também o impacto que pode ter aqui nos Estados Unidos. E tem pessoas no Brasil que, inclusive, estão aí nas investigações que mantêm as redes sociais. Isso me chama atenção, porque alguns podem, outros não podem. Citou o deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem as contas liberadas no Brasil. Por que os outros não teriam? Como que funciona isso? O Google está tentando buscar aqui uma lógica nesse sistema, né? Porque se a justiça é imparcial, quem comete a conduta tal é censurado. Aqui a gente não está entrando no âmbito do mérito da censura, tá? Vamos dizer que ela é válida. Então por que o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino e outros ali, o Alan dos Santos, não podem ter as contas dele, e o Eduardo Bolsonaro, que também critica, né, o Alexandre de Moraes, etc., tem as suas contas não sendo bloqueadas? É uma pergunta muito válida do Guga, onde ele basicamente está dando aqui um tapa com luva de pelicas nos seus colegas de bancada, né? Olha, eu estou querendo entender qual é a lógica desse sistema.
E nenhum dos seus colegas de bancada vai conseguir responder essa pergunta. Muita informação que a gente não tem acesso, mas eu acho que o ideal é as pessoas se expressarem e daí você pode ignorar, você tem a opção de bloquear, de ignorar, de processar, de responder, você tem todas as opções, eu acho que é um jogo ali, né, que estamos lá, essa é a minha visão particular, insisto, mais uma vez, podem discordar, viu, Marcelo, é só uma visão minha sobre esse assunto. As opiniões, é isso mesmo, para isso que a gente está aqui, você tem toda a liberdade para falar isso, e o bom é que a gente consegue falar assim, né, respeitando um ao outro e vamos divergindo nas ideias. O Ariel quer falar também. André Trigueiro, ele que está com a palavra agora. Eu não vou ficar em cima do muro, mas eu preciso ser cuidadoso, porque estamos tratando de questões novas, em relação a novas tecnologias, que estão desafiando o direito, e não apenas no Brasil, mas no mundo. O Guga tem razão quando diz que é grave calar uma voz que emite uma opinião. É grave. E não é porque nos Estados Unidos temos a primeira emenda. Em qualquer país democrático é grave. Mas a Lili tem razão também quando lembra, mas temos aqui uma questão. Quando você manifesta uma opinião, é apenas isso que está em jogo? Porque se de fato há uma orquestração de milícias digitais que divulgam com tecnologias de... Vamos lá, primeiro, nunca foi provado nada disso, tá? Chegou-se ao ponto de fazer matérias ridículas durante o governo Bolsonaro, dizendo que o Terça Livre recebia dinheiro de publicação do governo Bolsonaro, quando na verdade recebia dinheiro através da distribuição do Google AdSense. Então, quando você contrata o Google AdSense, você não sabe quais perfis ele vai remunerar. E o Terça Livre, acho que, se não me engano, recebeu R$9. Trigueiro, R$9. E ainda assim foram acusados com várias manchetes em chamadas de jornais dizendo que recebiam dinheiro público, quando não tinha nenhum contrato direto de Terça Livre junto ao governo Bolsonaro. Agora, o que você está falando aqui é que é diferente quando tem umas milícias digitais, etc. Eu vou te explicar, Trigueiro, como é que funciona um sistema democrático. É o seguinte, quando existe uma conduta que a sociedade acha reprovável, a sociedade ela elege os seus representantes ou ela faz pressão no Congresso. Os legisladores fazem uma lei prevendo que, a partir de agora e só a partir daquele momento em diante, não vale retroagir. Daquele momento em diante, quem fizer isso, isso e isso vai tomar X anos de cadeia, multa, etc. Isso daí é um sistema. Então as pessoas ficam sabendo que, calma aí, agora a nossa sociedade aqui, chamada Brasil, entendeu que nós não podemos cometer esse tipo de conduta. Beleza? Beleza. Então, quando você comete, você vai a um tribunal, você se defende, tem a parte acusatória e um juiz imparcial, que não se contamina nem com defesa nem com acusação, faz o julgamento daquele caso. Quando você vem falar que existem milícias digitais, etc. e tal, você não está apresentando qual lei anterior você está violando. É crime agora você se relacionar com as pessoas? Porque eu achava que a internet servia para isso. Que a rede social é para eu curtir o comentário do outro, que é para você criar uma comunidade no Facebook. Olha, essas pessoas aqui gostam de dar volta de motocicleta. Essas pessoas aqui gostam de torcer para esse clube de futebol. Vamos organizar aqui uma comunidade virtual. No dia de jogo a gente vai se encontrar, a gente vai evoluir para outras ações sociais, relações legais. E aí eu pergunto para você, onde é que está o crime de você se organizar nas redes sociais para ter uma atuação política? Porque as pessoas se organizam e vão para as ruas, como pediram as diretas já no início dos anos 80. Se tivessem redes sociais naquele tempo, muito provavelmente essas pessoas estariam sendo acusadas de milícia digital. Nas manifestações pré-64, as mulheres passavam papeizinhos de mão em mão, né, uma para outra, para organizar a passeata de Deus, né, com Deus pela família, a passeata de mais de 1 milhão lá na Candelária, no Rio de Janeiro. Isso, se fosse hoje, feito através das redes sociais, seria tratado como você está tratando, milícia digital? Consegue entender que o problema não está no meio? Existe sim uma nova tecnologia, um novo meio de ação. E eu não estou nem falando que a gente usa isso não, tá? Eu estou falando o seguinte, que se porventura alguém fizer isso, como a esquerda faz, mas para a direita é criminalizado, né? Você tem que ter uma lei anterior dizendo, olha, se associar para fazer participação política nas redes sociais com mais de 10 pessoas, sei lá o quê, 2 pessoas, 5 pessoas, é crime, pena, X anos de prisão e tanto de multa. Essa lei não existe. Se não existe lei, se você começa a prender as pessoas com base naquilo que você entende errado, de acordo com a sua própria moral, e pior ainda quando você percebe que essas pessoas não tiveram nenhum voto para representar a sociedade, quando você começa a fazer isso, Trigueiro, você está colocando em risco
você amanhã. E não é só isso, você está colocando por água abaixo todo o sistema. Porque se você não precisa de lei para punir os outros, por que é que a sociedade vai seguir a lei se quem determina a lei é uma pessoa? Isso é muito grave, Trigueiro. Produzir em escala industrial a divulgação, se beneficiando dos algoritmos eventualmente simpáticos, aí a coisa vai ficando complexa, a propagação de teses que conspiram contra o sistema democrático. E você já produz uma opinião que vai se encaixar perfeitamente num tabuleiro onde o propósito é descredibilizar o sistema eleitoral. Não é descredibilizar o sistema eleitoral. O voto impresso já foi aprovado em 3 oportunidades pelo Congresso Nacional e nas 3 o STF derrubou dizendo que era inconstitucional sobre um argumento esdrúxulo. Complicado, Trigueiro. Complicado aqui a gente conseguir se entender porque você está falando de fatos que você não está comprovando, né? Descredibilizar o sistema eleitoral. Virou crime. Mas, por favor, me diga mais o que a gente não pode debater, né? É vacina, é sistema eleitoral, mas o que é crime debater? Que não está na lei, mas que vocês estão dizendo agora que é crime. Pelo amor de Deus. Descredibilizar instituições, descredibilizar pessoas. Isso, em certa medida, resvalaria no Código Penal? Isso, em certa medida, afronta direitos? São questões complexas sobre as quais a gente precisa ter esse cuidado de reconhecer os novos tempos em que não se trata apenas de uma opinião. Se trata de reconhecer, eventualmente, método para desconstrução, digamos, de um arcabouço jurídico que... Eu não posso criticar o STF quando ele permite o aborto em determinadas circunstâncias? Eu não posso criticar o STF quando eles invadem a competência do Legislativo e mesmo sem nunca ter recebido um voto no nosso sistema democrático, legislarem? Está ocorrendo um abuso de poder de maneira reiterada há muito tempo. E a gente precisa reorganizar essa harmonia entre os poderes. Porque, a depender das pessoas que estão abusando do seu poder, elas nunca vão retornar para o estágio anterior. Quem ganha poder nunca volta para a casinha. Vocês lembram da Carmen Lúcia falando que a censura, em que pese ela ser contra, ela enxergar, até dá a entender, né, na mensagem dela, ela enxergar uma inconstitucionalidade? Isso valeria só até o segundo turno da eleição? Mas até hoje a gente vê que redes sociais caem a depender do que uma pessoa, uma autoridade de Brasília quer que aconteça. Quem ganha poder, um ditador, nunca vai retornar ao status quo, né, à situação anterior. Sustenta e fortalece a democracia. É um assunto cabeludo. Mas eu não estou em cima do muro, eu estou dando minha opinião aqui. E de bom debate, porque isso eu entendo perfeitamente quando o Guga fala sobre... Longo que eu falei curto. Quer voltar? Você tem 30 segundos, mas me responda, não me fica em cima do muro, não. Você me falou, responde rápido, no meio do caminho. O Trigueiro se expandiu e falou exatamente a mesma coisa que eu pretendia falar. Exatamente, concordo totalmente com o Trigueiro. Os dois têm as suas razões, né? E é preciso blindar, de alguma forma, é preciso pensar, devido às redes sociais, que é algo relativamente novo na história da humanidade, é preciso blindar a democracia sem, ao mesmo tempo, eliminar a liberdade de expressão. Então tem que ver isso. Não tem que blindar a democracia. A rede social é a nova praça pública. Não tem diferença. A gente está falando do meio, né? Se eu vou fazer uma carta no jornal, se eu vou mandar um bilhete para o meu amigo, se eu vou fazer uma chamada telefônica para ele, ou se eu vou usar a rede social, isso tudo é meio de ação. Isso tudo pouco importa. Importa o quê? A mensagem da pessoa. Se aquela mensagem é ofensiva, você tem aqui a questão de indenização, ressarcimento na esfera civil. Se ela pegou muito pesado, isso pode entrar na esfera criminal. E assim por diante. Não tem que se inventar um novo meio para você censurar as pessoas. Pessoal, o vídeo está ficando extenso, vou ficando por aqui, tá? Mas eu achei muito válido trazer essa perspectiva para vocês, até porque, como vocês estão vendo, muitas pessoas aqui não estão abertas ao debate. Um abraço, fiquem com Deus.